Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Esse é um momento ímpar para a gente investir na Bolsa de Valores. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês nesse vídeo de hoje como é que os preços eles estão ficando descolados dos fundamentos. E aí nesse vídeo de hoje eu vou explicar quais seriam as duas possibilidades que existem. Uma possibilidade sim que a gente talvez não ganhe dinheiro e outra que a gente poderia ganhar bastante dinheiro na Bolsa de Valores. Então curta o vídeo, se inscreva no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom pessoal, vocês sabem que eu gravo sempre o videozinho antes aqui, né? Então demora um tempinho de editar e etc. Então eu tô gravando na quarta-feira, esse vídeo vai ao ar na segunda. Então alguns dias aí vão mudar, até porque hoje ainda, né, quando eu tô gravando o vídeo, ainda vai ter reunião do Federal Reserve e do Copom e isso pode mudar bastante o cenário atual da Bolsa. Mas o cenário aqui que eu estou vendo nesse momento é o seguinte, é um cenário que a gente percebe aqui que a Bolsa caiu de 121 mil pontos para 105 mil em 30 dias mais ou menos. Então isso aqui significa uma redução bastante grande, né, do preço das ações. Hoje em dia você compra as mesmas ações, as mesmas empresas com os mesmos resultados a um preço menor. Inclusive está saindo os resultados do primeiro trimestre, alguns deles melhores, outros piores, mas é interessante a gente ver que as empresas elas estão valendo menos, valendo aí uns 14, 15% a menos, que não é um desconto para se jogar fora, se você consegue pensar fundamentos, se você consegue pensar a longo prazo. O meu trabalho aqui é mostrar para vocês que as ações, elas são mais do que um ticker que fica oscilando ali no mercado, né? Ali no home broker, por exemplo. As ações elas são na verdade empresas que geram valor. Então hoje eu preparei um estudo para vocês muito interessante que mostra como as empresas elas cresceram da pandemia para cá. E aí eu peguei dois indicadores aqui, dois índices que eu gosto muito deles, porque um índice ele foca muito no mercado interno e o outro foca muito no mercado de exportação, principalmente de materiais básicos. Então o primeiro que eu peguei aqui foi o ICOM. O ICOM é o índice do consumidor, né? Então a gente vê que as empresas que tem nesse índice aqui, ó, você vai ver, ó, Aliar, Rapvida, Pets, Magazine Luiza, Raia Drogasil, Redditor, Americanas, Lojas Renner, Quero, Grupo Soma, Edux, enfim, várias empresas que produzem produtos ou serviços para vender aqui dentro do Brasil. E aí o que aconteceu com essas empresas ao longo desses anos aqui, desde a pandemia até agora? Olha só o que aconteceu com elas. Vocês vão ver que a imensa maioria de empresas cresceu a renda, a receita, sendo que algumas delas cresceram mais do que 100% nesse período. Olha só, 15 empresas cresceram mais do que 100%. Sabe quantas empresas diminuíram a receita dela? 13 empresas só. E aí quando você olha essas empresas aqui que diminuíram a receita delas, vocês vão ver que vai estar dentro de dois setores principalmente. Ou vai estar no setor de varejo ou vai estar no setor de construção, né? Então Tecnos, marca de relógio, varejo. C&A, varejo. Trisul, construtora. Burger King, varejo. Guararapes, é a Riachuelo, aquela loja. Varejo. Pão de Açúcar, varejo. Marisa, varejo. Smart Fit, a rede de ginásticas, varejo. Elbor, a gente tem construção. Cogna, ok, é um pouquinho diferente aqui. E CVC também, talvez sejam as duas exceções. Essas sim podem ter perdido um pouco de fundamento nesse período. Tecnisa e Viver Construção também. Então, isso significa que todas as empresas de construção pioraram? Não, a gente tem aqui em cima a JHSF e Lavi, por exemplo, que cresceram muito a receita nesse período. Então isso não quer dizer nada. O que isso quer dizer aqui na verdade é que as empresas aproveitaram esse período da pandemia para crescer muito. Em média, elas cresceram 51% a receita delas, que estão nesse índice aqui do ICOM, mesmo vendendo para o mercado interno. Parte disso por causa da inflação, parte disso porque realmente esses negócios cresceram. Tá? E aí a gente consegue passar para a segunda parte disso aqui. Qual é a segunda parte disso? É olhar a quantidade de empresas nesses setores que ainda conseguem estar baratas. E aí o que a gente vê na literatura aí para ficar mais fácil? Preço sobre lucro até 15 mais ou menos. Então olha quantas empresas têm preço sobre lucro até 15 nesse período. 41, mais do que a metade do total.
E aí a gente passa, por exemplo, para o resultado bruto. Tá? Resultado bruto, eu não vou parar aqui para olhar uma por uma, acho que vocês já entenderam como é que é. Quem quiser para o vídeo e dar uma olhada, a gente vai ver aqui um crescimento bruto maior ainda do que aquele crescimento de receita que a gente viu nas empresas boas e um crescimento até pior nas empresas que ficaram piores. E você vai ver aqui que 13 empresas pioraram o resultado bruto, mas se as receitas subiram 51%, o resultado bruto, que é aquele resultado depois dos custos, subiu 53% na soma de todas. Então o que isso significa? Significa que na média daquelas empresas que vendem aqui para o Brasil, a margem ainda aumentou, ou seja, elas conseguiram repassar a inflação. Aí a gente passa para o lucro operacional. O lucro operacional tem uma questão que é interessante, que é a parte das despesas. Então aqui entra despesas gerais, administrativas, de vendas, e a gente sabe que essas despesas aumentaram muito nesse período. E aí a gente vê também crescimentos muito fortes. Aqui quem está encabeçando é a Gafisa, maior crescimento operacional nesse período, até porque ela vinha de um resultado muito baixo em 2019. E aqui a gente já começa a ver um ou outro problema. A gente já vê quantas empresas que têm um resultado operacional negativo, 30 delas. E aí a gente já começa a entender o que está acontecendo, Elas caíram o resultado operacional. Então nesse ponto aqui, a gente já começa a ver que tem muitas empresas que acabaram piorando exatamente nessa parte de despesas. Cresceram muito as despesas nesse período todo. Mesmo assim, se a gente pegar o valor total aqui, você vai ver que o crescimento operacional subiu 59,67%, só que a mediana vai estar muito mais baixa do que o normal. Tá? A gente tem aqui uma dispersão maior de valores. E finalmente aqui quando a gente vai para o lucro líquido, tá? A gente vai ver lá embaixo 80% de crescimento nesse período. Quer dizer, a soma das empresas lucrava 40 bilhões e agora 73 bilhões de reais no total. Se eu botar aqui de mais para menos, a gente vai ver aqui que tem empresas que cresceram 2.100% lucro, 3.600%, algumas até inverteram de prejuízo para lucro, como é o caso da Gafisa e da PagMenos, tá? E poucas empresas tiveram aqui um aumento do prejuízo ou uma redução do lucro. Dentre essas foram 22, mas vocês vejam que crescer receita, quase todas estão crescendo. Repassar custo, quase todas estão repassando custo, pelo menos nesse período de 2019 a 2022. E o que está acontecendo é que o mercado está realmente com medo de agora daqui para frente ficar pior. Isso para empresas do mercado interno. Se a gente pegar empresas do mercado externo, cara, aí é uma loucura, uma doideira, É crescimento muito forte. A gente tem aqui crescimento de receita de 92%. Todas as empresas com um índice de preço sobre lucro abaixo de 7 vezes, por exemplo, porque commodity está nas alturas. Quais são as empresas aqui? Irani, papel e celulose, Dexus, que faz uma resina, Suzano, celulose, Usiminas, aço, Vale Minério, Goal e Gerdau, aço, Braskem, a parte toda de polietileno, polipropileno, usa o nafta, Dexco, que era a antiga Duratex, também trabalha nesse setor, Unipar, soda cáustica, cloro e PVC, CSN, aço também e ferro, Ferbasa, aqui já é a Liga Ferro Cromo e a Liga Ferro Silício, Klabin, é a mesma coisa da Suzano, papel e celulose, CSN Mineração, a mesma coisa da Vale Mineração de minério de ferro. Tá? Então, a gente tem aqui só empresas exportadoras de commodities, na grande maioria. Algumas vão vender para o mercado interno também, tipo a Duratex, tipo a própria Irani, que tem uma boa fatia no mercado interno, ou a Dexus, mas são empresas que o produto delas é lastreado e indexado ao dólar. E aí a gente vê um aumento de 92% nas receitas, saindo de 394 milhões para 758 milhões. No resultado bruto, 198%, quer dizer, esse aumento do preço de commodities foi muito acima do custo de extração desses materiais. E o crescimento operacional, então, a perder de vista, 936%, saindo de 28 bilhões para 290 bilhões de reais no total. E há uma coisa que é interessante, é o seguinte, Você vê que o resultado operacional das empresas
que estão aqui dentro do Brasil, vendendo para cá, deu 117 bilhões de uma receita de 1 bilhão 184, né, uns 10% mais ou menos. Aqui é 290 bilhões de uma receita de 758 bilhões, quer dizer, uns 35%. Então por que eu estou mostrando esses vídeos, né, essas tabelas e tudo mais? Porque a gente tem que perceber, a gente tem que entender quando a gente investe em bolsa, que os fundamentos das empresas são mais importantes do que o preço de tela. Então eu, por exemplo, me sinto muito confortável quando eu vejo que as empresas estão melhorando o resultado quando a gente pega esses períodos mais amplos. É claro que um trimestre ou outro pode vir um resultado um pouco ruim, tem aqui um impacto de um não recorrente ou coisa do gênero, mas quando a gente pega o todo e a gente vê que as empresas estão crescendo, que elas estão gerando mais receita, que elas estão conseguindo repassar os custos, que elas estão conseguindo até mesmo aumentar lucro, mesmo nesse cenário de juros altos, a gente fica muito confortável para investir cada vez mais baixo nos valores das ações, né? E principalmente acumular uma grande quantidade de ativos, tá? Então eu acho que esse é o grande ponto. Você precisa entender esse mercado atual como uma oportunidade. E você via que eu estava falando lá atrás que o mercado não era uma oportunidade, né? Por quê? Porque agora a gente já começa a virar aqui um pouquinho a chave. Né? Ah, isso quer dizer que não vai mais cair? Não, não estou falando isso. Pode até ser que caia. Normalmente esses aportes, quando a gente fala que virou a chave, é um aporte que vai durando aí 12, 18, 24 meses. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer um aporte tão grande assim de uma vez só. Mas se você pegar 18 meses, 24 meses de aporte e depois a bolsa começar a subir, aí você ganha muito dinheiro. Isso eu já fiz vídeos sobre isso. Período de acumulação total agora, mas num preço maravilhoso. Espero que esse cenário não se deteriore daqui onde eu estou gravando até segunda-feira, quando vocês forem ver. Lembrando que o cenário se deteriorar significa principalmente as ações subirem muito. Tá? Não é o contrário. Provavelmente vocês pensaram o contrário, as ações caírem muito, mas não. Se as ações caírem muito, os resultados continuarem assim, fica melhor ainda. Tá bom? Abraços a todos, bons investimentos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam no canal, avisem aos amigos também, compartilhem nesses grupos, que é muito importante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, subir o vídeo e aparecer para mais pessoas. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.